quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos então iniciando em mais uma semana de aula, agora aula de geografia. O que nós vamos ver durante a nossa aula de geografia? A gente vai fazer a revisão de tudo que nós vimos durante as nossas aulas até o momento, já a semana de revisão aí das nossas disciplinas, lá na página 22 e 23 do livro de geografia de vocês, ok? Não esqueçam aí, viu, quarto ano, de colocar a data no livro de vocês. É muito importante para que vocês não se percam depois ou se quiserem voltar a essa aula, revisando um pouquinho mais, ok? Vamos então saber aí o que nós vimos durante as nossas aulas. Imigração. Nós vimos na nossa última aula sobre os imigrantes, conhecemos um pouquinho da característica dos imigrantes, qual foi o motivo que fizeram com que esses imigrantes viessem aí para o nosso país, por quais motivos, né? Existem motivos naturais e também motivos sociais, como por exemplo a busca de melhores condições de vida. E esses imigrantes, muitas vezes eles saem do seu local, mas de maneira de maneira assim, eu quero ir por vontade própria? Não. Muitos deles saem por questões por causas naturais. Por exemplo, se a pessoa sai do seu local porque ocorreu uma enchente ou alguma coisa, ela não está saindo porque ela quer, teve um motivo. Então, esses imigrantes aí que saem do seu local por algum motivo, eles são obrigados a sair do seu local por algum motivo, eles são chamados de refugiados, né? Então, são imigrantes que saem do seu local por algum motivo, seja natural, seja por questões de guerra, por questões de enchentes ou outras. E aí nós temos os imigrantes também que saem por livre e espontânea vontade, né? Em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego ou de estudo, certinho? O que mais que nós vimos aí durante a nossa aula sobre os tipos de imigração? O que é migração, primeiramente? Migração, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Migração é o processo, né, o movimento de pessoas que saem do seu local para outro. Migração é o processo de pessoas indo e vindo de um local para outro. Isso é migração. Esse processo de migração, ele tem outras fases, que é a emigração ou emigrante. O que é uma pessoa emigrante? Pessoa que sai de um país e vai para outro, e isso aí é emigrante. Eu estou aqui no Brasil e aí eu vou para os Estados Unidos, eu sou um emigrante. A partir do momento em que eu ainda estou no Brasil, eu sou um emigrante. Quando eu saio do Brasil, eu me torno imigrante, que é a pessoa que chega a um novo país. Então, esses aí foi algum dos processos que nós vimos durante a nossa aula de geografia até o momento, né? O processo de imigração e emigração também. O que mais que nós temos aí? Lá, página 22 do livro de vocês, ele vai caracterizar um pouquinho desse processo. Desde 2015, a Venezuela ela enfrenta uma grave crise humanitária, causada pelo aumento descontrolado dos preços à inflação e pelo empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, o Brasil em especial, o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. Então, fronteira, olha só, lá no mapa de vocês, no livro de vocês, na página 22, ele está destacando em rosa a fronteira, que é o limite até onde chega o país ou o estado. Então, nós temos aí a fronteira entre Roraima e Venezuela. Então, ele está falando do processo
que as pessoas têm de sair do seu país e vão para outro. Por quê? Por que os venezuelanos estão saindo do seu país e aí chegando em outro? Por causa da crise que a população está tendo, está enfrentando aí no país. Então faz com que essas pessoas saiam em busca de melhores condições de vida. E aí elas vão sair para o local onde está mais perto, no caso Venezuela, fronteira e Roraima. Então vão sair para o local onde está mais próximo, mais acessível. Então esse aí é um dos fatos que garantem também o processo de imigração. Muitas vezes esses imigrantes, quando eles saem do seu local de origem para outro, eles não têm como chegar. Então existem as viagens clandestinas que acontecem e eles enfrentam muitos problemas até chegar a outro local. Existem mortes, existem a questão de necessidades, ou muitas vezes eles não conseguem chegar ao seu destino, certo? Então esse aí é um dos problemas que acontecem nesse processo de imigração aí. E aí no mapa lá ele tá apresentando para vocês, né, como é que é, ele tá mostrando o limite em destaque em rosa, e aí como é que acontece esse processo de imigração. O motivo pelo qual essas pessoas estão migrando. Muitas vezes não é só uma nem duas pessoas que saem do seu local de origem, é várias pessoas saindo do seu local de origem, certinho? Então essa aí é a questão da página 22 que ele está apresentando para vocês. E aí, seguindo na página 23, ele vai destacar uma atividade para vocês. Vocês vão observar, né, a pergunta sobre o processo de imigração e responder. E aí eu coloquei para vocês aí as questões, né, quais são já as respostas que vocês deverão colocar. A Roraima ela vai se tratar de uma área de fronteira entre dois países, Venezuela e Brasil. Na letra B, né, quantas pessoas imigraram aí? Cerca de 800 venezuelanos. A letra C, qual foi o motivo que fizeram com que essas pessoas saíssem do seu local de origem para fugir do quê? Da crise econômica e da política, né? E a letra D é pessoal. Como sugestão de resposta eu coloquei para vocês que a saída dos venezuelanos do país ela é contrária à vontade da população, a qual enfrenta uma crise econômica e política que reflete em sua própria sobrevivência. Então a gente sabe que as pessoas não estão saindo por vontade própria, existem um motivo, pois não há alimentos, medicação, entre outros aí. Então essas são algumas questões que fazem com que as pessoas saem do seu local de origem e vão para outro, certinho? Essa daí é as questões ficando para vocês. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês, alunos do quarto? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa semana, tá bom? Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 4, que fala sobre Special Occasions. Na verdade, não só disso, né? São ocasiões especiais, aí vão vir aí datas comemorativas, dos meses do ano, beleza? Então vamos lá, a página de hoje 49. Sabe que eu não fico só nessa página que eu apresento, né? Eu sempre dou uma revisadinha em conteúdos que vimos nas aulas anteriores. Então, let's go! O primeiro aí que eu preciso falar um pouquinho para vocês é sobre os meses do ano, mas vão estar mais visíveis daqui a pouquinho. Eu só quero que vocês observem quantidade de meses, a forma que é a estrutura do calendário, lembrando que ele traz informações importantes de feriados, que são coisas que eu vou falar um pouquinho de algumas datas. Então aí para quem está acostumado aos eventos do IEAF, a gente sempre costuma fazer uma comemoração bem festiva, bem animada, né? Claro que esse ano foi um ano atípico e não foi possível nós estarmos juntos para fazer tudo isso. Mas aí a gente espera que muito em breve a gente possa fazer alguma coisa assim que
a gente possa se encontrar e fazer o tipo de atividade que a gente gosta, porque durante os meses do ano a gente tem algumas datas super especiais. O que vocês mais gostam? Eu sei que a data que vocês mais gostam é próxima aí desse mês aqui, que eu chamo de October, que eu tenho aí o Dia das Crianças, que aí sempre tem alguma comemoraçãozinha, alguma coisa que a gente sempre faz, não é? E eu tenho certeza que esse ano vocês vão passar esse dia também de forma muito legal. Se for na escola, se for em casa, tanto faz. Eu tenho certeza que como crianças vocês vão ter alguma surpresa, algum tipo de brinquedo, alguma coisa vocês vão ter, né? Porque a gente sempre costuma fazer algo nesse sentido. Então, observando sobre isso aí, os meses do ano, comemorações, datas especiais, que não é só presente, lembrando, não é só presente. Vamos mais adiante, falando também que os meses do ano aí, óbvio, né? O ano tem são 12 meses, isso significa, cientificamente falando, que é uma volta completa em torno da nossa estrela, que é o Sol. E também eu trouxe aqui para que vocês consigam entender melhor, porque eu tenho alunos do quarto ano com bastante dúvida com relação às estações do ano. Por que tem tanta dúvida assim? Porque, principalmente aqui em Porto Velho, nós não temos as 4 bem definidas. Quais são as 4 estações, teacher? Primavera, verão, inverno e outono. Cada uma delas tem características. Por exemplo, verão, super quente. Super quente. Essa nós sabemos que em Porto Velho a gente tem, né? Verão. E também não tem muitos dias chuvosos. Característica do inverno. Lá para fora, outros países, frio, bastante frio, e também tem neve. Aqui no Brasil não tem neve. O máximo que tem acontece geada, que nem aqui no nosso estado, até hoje eu não sei se houve, eu acredito que não, nunca vi uma notícia. Mas lá para os estados do sul, quando a temperatura baixa muito, fica negativo, aí algumas cidades, em alguns lugares dá um pouquinho de geada, que são pequenos floquinhos de gelo, mas não chega a ser aquela neve que a gente vê nos filmes de fora, tá bom? Outra estação do ano, que é a primavera. Uma coisa que marca muito na primavera são as flores que desabrocham, tá bom? Como eu falei para vocês, Porto Velho não é um local que tem as 4 bem definidas, tá bom? Tanto é que tem flores o ano inteiro, dependendo da época do ano. Tem aí os ipês, por exemplo, tem a época dele florescer, fica coisa mais linda, não sei se vocês já chegaram a observar. Outra estação é fall, que é outono. Qual a característica do outono? Quando as folhas das árvores secam e aí caem, a árvore fica sem folhas. No livro de inglês de vocês tem umas folhinhas laranjadas, meio sequinhas, amarelinhas e caindo no chão. E a característica que ele dá também, que são os dias que ventam bastante. Então, outra coisa que a gente não consegue ter isso muito definido na nossa cidade, tá bom? Não tem muito definido isso. Mas, como característica, o livro de vocês traz isso. Aqui eu tenho as datas mais marcadas aqui para o hemisfério sul, que é onde a gente faz parte, tá bom? Então, aqui, de junho para setembro, eu tenho winter, que é o inverno. De setembro para dezembro, spring, que é a primavera. De dezembro até março, summer, que é o verão. E agora aqui de março até junho eu tenho outono, tá bom? Essas aqui são os meses marcadinhos corretos do nosso hemisfério sul. Como eu disse para vocês, depende da região. Nossa cidade, nosso estado, ele não contempla as 4 estações super definidinhas, assim, bonitinho, como eu falei, descrevi para vocês. O que a gente tem bastante é o nosso verão, super quente, época de seca, não chove muito, infelizmente ocorre bastante o quê? Até mesmo a questão das queimadas, né? O pessoal se aproveita dessa situação e queima bastante, a gente fica com problema de fumaça na cidade, horrível. Outra época bem marcante, vem aí o inverno chuvoso, mais para o finalzinho do ano, que seria aqui
visto como summer, que é verão. Já é chuvoso, não é? Nosso verão é diferente, chamamos de inverno amazônico, que tem aí chuvas. Percebam que todo Natal e Ano Novo sempre dá uma chuviscadinha se não for aquele temporal, certo? Então, dito isso, revisado o conteúdo, explicadinho direitinho para vocês dessa vez. Espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, não tem problema. Leva sua dúvida para o plantão Tira Dúvidas, beleza? Toda segunda-feira eu tô lá. Agora, no livrinho de vocês, página 46, peço que acompanhem o áudio dos meses do ano, tá bom? Let's go! Cheer. Listen and repeat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Revisado o vocabulário sobre os meses do ano, eu vou agora mais adiante só para revisar a questão da preposição. Quando eu for falar apenas do mês, eu utilizo in. Quando eu falar de uma data específica, como por exemplo o Natal, dia 25 de dezembro, for colocar um númerozinho na frente da palavra December, que é dezembro, eu vou utilizar o on antes do mês do ano, tá? On December 25. É assim que vocês vão fazer. Porque tem exercício? Tem sim, senhor. Então vamos lá. No exercício da página 49, eu tenho o exercício 4 que diz assim: Read and complete. Then write a paragraph about your birthday. Vocês vão ler isso daqui, esse parágrafo sobre a Sara, completar com in ou on cada situação. E depois disso, vocês vão fazer um parágrafo sobre vocês, ok? Então vamos ver como é que fica. My name is Sarah and I'm 9 years old. My birthday is... Percebam que aqui eu tenho o número 12 na frente do July. Então, se eu tenho o número aqui, eu vou completar com on. Is on July 12. It's winter... Aí eu vejo aqui, ó, eu tenho a palavrinha July novamente, só que dessa vez não tem numeral. Então eu sei que eu vou utilizar o in. Is winter in July in Brazil, and I like to have hot chocolate and carrot cake for my birthday. Então ela tá falando que é inverno em julho no Brasil, e eu gosto aí de ter o chocolate quente, de tomar, né, o chocolate quente e o bolinho de cenoura no aniversário dela, for my birthday. Então vocês vão se espelhar nesse texto da Sara para fazer o de vocês. Vou mostrar mais ou menos como tem que ser isso, tá? Eu fiz um textozinho, espero que vocês compreendam que foi com as minhas informações e vocês vão fazer o de vocês com as informações de vocês. Então veja bem. My name is Isabella and I'm 28 years old. Eu tenho 28 anos. My birthday is on June 19th. Então eu tenho, na verdade aqui, porque tinha que ter o TH, 19th. Só que vocês ainda não viram esses numerais, sorry. Então chame só de 19, tá? Meu aniversário é 19 de junho. It's winter in June in Brazil. É inverno em junho no Brasil. Então, galera, que faz aniversário que não seja nessa estação do ano, volta um pouquinho nesse vídeo, na parte que tem o planeta Terra dando a volta no Sol, para descobrir no seu aniversário, no mês do seu aniversário, qual é a estação do ano no Brasil, tá bom? Para poder fazer essa parte que fala aqui. Porque, se, por exemplo, você cair numa parte do ano que seja primavera, você vai mudar aqui, vai ficar... It is spring in, vai colocar o nome do mês seguido disso aqui, in Brazil, tá bom? Continuando. In my city, Porto Velho, it's hot. Eu tive que dizer que na minha cidade, em Porto Velho, é quente, apesar de ser inverno, né? Por quê? I like to go to the club and swim. Eu gosto de ir para o clube e nadar. I like to have ice cream too. Eu gosto também de tomar sorvete, porque a gente sabe que aqui é quente demais nessa época do ano também. Então, assim,
Teacher, eu quero falar outras informações, eu quero utilizar outras coisas. Por exemplo, na época chuvosa, eu gosto de comer brigadeiro. Então, a palavrinha brigadeiro você não vai traduzir. Você vai colocar lá que você, I like to eat, eu gosto de comer, e bote o brigadeiro em português mesmo, tá? Então, assim, dificuldades todo mundo tem. Dependendo do vocabulário que você quer usar, você pode utilizar um dicionário bilíngue, português e inglês. Você vai procurar a palavrinha lá. Se não tem, vai na internet, digita lá, tradutor. Digita em português, ele vai passar para o inglês só aquele pedacinho que você não sabe. Não fica utilizando para fazer o texto todo, senão você acaba não aprendendo quase nada. Você não pode se tornar um aluno dependente de Google Tradutor. Então, atenção nas informações desse exemplo que eu dei para vocês. Utilizem apenas para as dúvidas das palavrinhas que vocês não entenderam, para a escrita, tá bom? Não conseguiu fazer? Deixa anotadinho que a gente no plantão de dúvidas resolve. Indo mais adiante, eu tenho lá na página 49 também esse exercício para vocês completarem. Eu tenho datas aqui especiais e meses do ano. Veja bem, dezembro 25, julho 4, setembro 7 e novembro. Eu tenho A, B, C e D. Vocês vão ler essas questões, ver como que vão responder corretamente, porque cada uma está falando específica de uma dessas aqui de cima, para podermos aí corrigir, beleza? Terminou então? Vamos ver se você acertou? A letra A, when's Christmas? Quando que é o Natal? It's on December. Eu espero que vocês não tenham esquecido de colocar a preposição, afinal eu tenho o número 25 aqui na frente do December. B, when's Thanksgiving? Quando que é o dia de ação de graças? Na verdade não é o dia, né? Porque não é uma data marcada, isso é no mês de novembro. É na última quinta-feira de novembro, que é comemorado o Dia de Ação de Graças. C. When's Independence Day in Brazil? Quando que é o dia da independência do Brasil? It's on September 7. É dia 7 de setembro. E a letra D. When's Independence Day in the USA? Quando que é o dia da independência dos Estados Unidos? It's on July 4. Dia 4 de julho. Terminou, teacher? Ainda não, falta só um pouquinho. Porque agora vocês vão ter um exercício para completar a sequência dos meses do ano, tá bom? Então pega o caderninho de vocês, coloca a data de hoje, o nome da teacher, activity e number 1, complete the sequence. The sequence, você vai colocar que já tá na sequência, janeiro, abril, maio. Gente, por favor, in English, tá? Até porque o que tenho aqui estão todos em inglês, então o que vocês vão completar também tem que estar em inglês, beleza? Faz direitinho que eu já volto mostrando aqui para corrigir como é que fica. Terminou? Vamos ver então? Vai ficar aí January, March, May, August, October, December. Alguma dúvida? Se ficou, deixa anotadinho, dúvida na parte de exercício do caderno. Aí leva para o plantão de dúvidas na segunda-feira, beleza? A gente se vê então na próxima aula. Bye, bye! Oi, oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é terça-feira, dia 30/6, e a gente vem aí com o nosso último dia do mês de junho. E hoje a gente vai continuar trabalhando ainda o conteúdo de adição e subtração, operações inversas. As páginas que estaremos realizando hoje serão as páginas 30 e 31. Então, nessas duas páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 30/6. Então, bora lá! A gente tem aí na página 30, questão 5. Em uma adição, uma das parcelas é igual a 4.589 e a soma 7.010. Qual é a outra parcela? Nós sabemos aí que a adição possui três termos, e esses termos recebem o nome, de parcela. Aqui foi falado que uma parcela é igual a 4.589. A gente precisa descobrir qual é a outra parcela.
no lugar dessa parcela que a gente não sabe qual é, a gente põe o que mesmo, lembra? Exatamente, a gente põe aí uma interrogação, ó. Temos uma parcela que já foi falado, 4.589, a outra parcela que nós não sabemos ainda qual é, e nós temos aqui que a soma foi falado, que é 7.010. Agora, para a gente descobrir qual é essa outra parcela, a gente tem que observar aí o maior número está em qual lado? Está lá da direita ou está lá na esquerda? Observa aí que a tia já deu algumas dicas para vocês e tenta descobrir qual é a parcela. Lembra que a gente tem que modificar a operação, já que são operações inversas, adição e subtração. Pausa o vídeo e realiza. Voltando aqui, nós vamos observar que o maior está do lado direito. E quando ele está lá do lado direito da igualdade, a gente modifica a operação, né? Então, se nós temos aqui um mais, passa a ser menos. Então, nós temos aqui 7.010 menos 4.589. E aí, vamos observar que dá 2.421. Então, essa parcela que nós não sabíamos qual era, é exatamente 2.421. Gente, uma dica que eu dou para vocês é sempre trabalhar com o maior na frente, tá bom? Tanto com uma adição como subtração, que aí não tem nem como vocês errarem. Aí a gente tem aí a número 6. Complete os quadros a seguir com os números que estão faltando em cada operação. Então nós vamos observar que nós temos várias continhas aqui que estão faltando os números. Vamos considerar esse tracinho como sendo igual, tá bom? Aqui nós temos um número, uma parcela, mais 1.716, que é igual a 5.211, tá bom? Qual é o maior? O 1.716 ou 5.211? Vamos observar que o maior é 5.211. Ele está do outro lado do tracinho, do outro lado da igualdade. Quando ele está do outro lado, a gente modifica a operação. Era mais, passa a ser menos. Observando o maior número sempre na frente. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5.211 menos 1.716. A gente encontrou aqui 3.495. Então, nesse caso aqui a primeira parcela é exatamente 3.495, tá bom? Agora vocês vão pausar o vídeo e vão estar realizando esse aqui, observando, ó, o maior tá do outro lado do tracinho. Então, a operação vai ser modificada. Pausa aí o vídeo e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 40.090 menos o 27.381. Vamos ter aqui 12.709. Então, a primeira parcela aqui é 12.709. Agora, a gente vai ter as de subtração. Observando aí, o maior tá de qual lado? Outra coisa, quando é subtração, o número que está acompanhado do sinal de menos, ele não vai ser considerado maior, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, que 1.731 e 1.778. Só da gente olhar nesse caso aqui, a gente já vê que o maior é 1.778. O maior tá do outro lado, a gente modifica a operação. Era menos, passa a ser mais. Então a gente vai ter aí, ó, 1.778 mais 1.731, que é igual a 3.509. Nesse caso aqui, o minuendo vai ser 3.509, tá bom? Agora, fazendo esse aqui, pause e realiza. Presta atenção, o número que está acompanhado do sinal de menos, ele não é considerado o maior, tá bom? Pause e realiza aí. Voltando aqui, a gente vai ter que 18.457 vai ser considerado o maior. Então, ele está do outro lado do tracinho. Então, modifica
o sinal. Se era menos, passa a ser mais, tá bom? Então a gente vai ter aqui 18.457 mais 21.547, que é igual a 40.004. Logo, nosso minuendo vai ser 40.004. Pausa aí o vídeo para você conferir, para ver se fez tudo certinho. A gente tem ainda número 7. Crie uma adivinha como as que aparecem na seção Troca de Ideias. Em seguida, troque de livro com um colega para que ele descubra a resposta da sua adivinha, enquanto você encontra a resposta da adivinha que ele criou. É pessoal, tá bom? Vai lá no Troca de Ideias, usa como exemplo, tá bom? Usa a mesma ideia que tem lá e aí só modifica algumas coisas que aí fica mais fácil para você realizar. Outra coisa, essa segunda parte aqui da nossa atividade que está pedindo para trocar o livro, a gente não consegue realizar porque a gente não está em sala de aula, tá bom? Então aí você pode estar conversando com o seu pai, com o seu irmão, vendo aí se ele consegue realizar. Mas e se ele não conseguir? Mostra para ele como que realiza, tá bom? Que é aí a gente aprende mais. Quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais também, tá bom? A gente tem aí no Agora Eu Sei, na página 31, a gente vem concluindo aí o nosso capítulo, né, do nosso livro, aonde a gente trabalhou adição e subtração. A gente aprendeu aí a adicionar números até a ordem das dezenas de milhar. Vários probleminhas foram feitos, né? E a gente também aprendeu a reconhecer as propriedades comutativa, associativa e o elemento neutro da adição, né? A gente tem aqui, ó, 400 mais 100 é igual a 500 e 100 mais 400 é igual a 500. Observamos aí que a ordem não importou, tá bom? Essa é a propriedade comutativa, que a gente pode aí modificar a ordem das parcelas sem alterar o resultado. E a associativa é aquela que a gente pode associar de maneiras diferentes, tá bom? Que nesse caso aqui, ó, do segundo, ó, 100 mais 200 mais 300, que é igual a mesma coisa aqui, 300 mais 300, que é igual a 600. Aqui foi associado de uma forma nessa primeira linha, embaixo foi associado de outra forma, observando aqui, ó, a posição dos parênteses, tá bom? Tá no 100 e no 200, e aqui nesse segundo caso tá no 200 e no 300. Foi associada de maneira diferente, mas nós continuamos tendo 600 e 600, tá bom? E aí o elemento neutro é o zero da nossa adição, tá bom? A gente aprendeu a subtrair números até a ordem das dezenas de milhar, onde a gente também trabalhou vários probleminhas envolvendo aí subtração até a ordem de dezenas de milhar, fizemos bastante, né? E aí nós aprendemos a reconhecer a adição e a subtração como operações inversas. Aí sempre a gente tinha que descobrir um número, né? Tanto na adição como na subtração, a gente teve aí que descobrir aí com os pontos de interrogação, sempre observando o maior estava do outro lado do tracinho ou da igualdade, então a gente modifica a operação para descobrir qual é o valor do interrogação, do número que a gente está procurando. E aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí a conclusão, né, do nosso capítulo que trabalhou adição e subtração, onde foi envolvido aí a ordem das dezenas de milhar, as propriedades da adição, como também o elemento neutro e as operações inversas. E na próxima aula a gente vai vir iniciando o capítulo 5, onde a gente vai trabalhar aí prismas e pirâmides. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.